Começa. Pronto. Proposiçãozinha. Eu digo, ó, é melhor usar essas proposições do que usar a definição. Tá? Vocês já viram o que é, né? Dado K, dados, K real e P real, limite de K com X tendendo a P é igual a quem? K é um número real, uma constante. É a constante. O limite de uma constante é a própria constante? É a própria constante. É o K. Claro. Tá? Claro. Prova. Vamos lá, prova. Isso aqui eu vou dar. É fácil, né? Eu vou fazer. Fazer o que é fácil. Tá. Fácil. Ó. Seja f a função constante dada por f de x como sendo k, qualquer que seja o x real. Tem-se seguinte, dado epsilon maior que zero, escolhendo, não escolha, eu vou escolher para dar certo, claro, eu não escolho para dar errado, eu escolho para dar certo. As escolhas são as escolhas para os quais valerão a implicação do limite, tá? Escolhendo, no caso aqui, engraçado que eu posso escolher qualquer delta, escolhendo delta igual a 1, por exemplo, tem-se o seguinte, x no domínio da função constante, qual é o domínio da função constante? Os reais, e x menos p menor do que delta, ou seja, x menos p menor do que 1, maior do que 0, implica o quê? Implica f de x menos a constante, mas quem é f de x? Quem é? É a constante menos a constante, que é 0, e se é 0 é menor do que epsilon. Acabou-se, morreu. Então a implicação é verdadeira. Funciona para esse delta? Funciona. E funciona para delta igual a 2, para delta igual a 3. O importante é você exibir um delta para o qual a implicação seja verdadeira. E ela é para esse delta. Então, daí, isso diz o que, hein? Daí, o limite de K com x tendendo a P é o limite de f de x com x tendendo a P, né? Que é igual a quanto? A K. Acabou. L não. K. Limite da constante é a constante. E o limite da identidade? E o limite da identidade? Ó, limite de x com x tendendo a P. Proposição. Ó, dado P real, quem é o limite de x com x tendendo a P? É P, gente. Se o x tende a P, para onde é que vai o x? P. Não vou demonstrar essa não, tá? Tem. Demonstro, mas tudo bem. Vamos lá. Olha, com essas propriedades operatórias, essa daqui, essa e essas duas, você já tem justificados pela definição vários limites.
Vamos lá. Assim, primeiro, quem é o limite de x2 com x tendendo a p? Não vou usar a definição por epsilon e delta, vou usar as propriedades operatórias. Isso aqui é o limite com x tendendo a p de quem? De x vezes x. E quem é o limite do produto? Tem uma proposição que já é demonstrada, tá? Que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então isso aqui é P vezes P, que dá quanto? P ao quadrado. E isso vale qualquer que seja o P real. De fato, se você sair usando essa propriedade, você demonstra que o limite de x3 é quanto? Hã? P a terceira. Limite de x4? P a quarta. Ou seja, o limite de x elevado a n, com x tendendo a p, é p elevado a n, qualquer que seja o p real, e qualquer que seja o n natural não nulo. E aí, quem é o limite de lambda vezes x elevado a n, com x tendendo a p, onde lambda é o número real? Limite, eu caio em qual propriedade? Eu caio nessa daqui, que diz que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. E qual é o limite da função? Elevado a n. Então isso aqui vale qualquer que seja o lambda real, qualquer que seja o p real e qualquer que seja o n natural não nulo. Ora, meu amigo, se o limite de uma constante é uma constante e limite de lambda vezes x elevado a n com x tendendo a p é lambda vezes p elevado a n, então você tem plenamente justificados via definição e indo ao encontro da intuição, você tem que o limite de uma função polinomial num ponto é o valor da função polinomial num ponto. Por quê? Porque é o seguinte, se P é o número real e F é uma função polinomial, então é porque essa função f de x, essa função ela é da seguinte forma, ela é a n, x elevado a n mais a1x mais a0 com todos esses an sendo constantes reais. Não é? Isso aqui é verdade, qualquer que seja o x real. Daí morreu. Daí morreu por quê? Porque então o limite com x tendendo a p de f de x é o quê? É o limite com x tendendo a p de quem? De anx elevado a n mais a1x mais a0. E aí eu uso toda essa bagagem que eu tenho antes para justificar esse limite. Qual é o limite então daquilo ali? Limite da soma é o quê? É a soma dos limites. Mas qual é cada limite desse? Qual é? O primeiro limite é a n, p elevado a n. O segundo limite vai assim até, isso aqui é a 1p. E o limite da constante é a constante. Ou seja, isso aqui é o f de p. Que é o f de p. Tá? E aí está provado que o limite de uma função polinomial, o limite de f de x com x tendendo a p é o f de p. Ou seja, é o caso em que o cálculo do limite passa pela substituição da função no ponto. Mas nem sempre é assim. Quando isso acontece, você vai dizer que a função é contínua.
Tá? Então as funções polinomiais são funções, serão, né, lá no futuro, serão funções contínuas. Tem mais propriedade, tá? Então grave isso aí, tá? E aí você já pode, tudo você vai usar. Eu só estou colocando para vocês que isso são proposições. Tem demonstração, tem tudo, mas estão lá, estão demonstradas e pode usar. Outra proposição. Sejam f uma função, tá? P um ponto de acumulação do domínio da função e L um número real. Se L é diferente de zero, L é diferente de zero, e L é o limite de f de x com x tendendo a P, mas o L precisa ser diferente de zero, tá? O L precisa ser diferente. Então, a primeira conclusão é que P é ponto de acumulação do domínio da função 1 sobre f. E, além disso, o 1 sobre L é o limite com x tendendo a P da função 1 sobre f aplicada em x. Quem é 1 sobre f aplicada em x? Quem é? O inverso multiplicativo de uma função f, que é a função que eu denoto por 1 sobre f. Quem é 1 sobre f aplicada em x? Se você não sabe o que é isso, você não vai saber o que eu estou falando aqui, não. É 1 sobre, exatamente, 1 sobre f de x. Então, o limite de 1 sobre f de x com x tendendo a P é 1 sobre L, quando L é o limite de f de x com x tendendo a P, mas o L precisa ser... Como é que eu vou dividir por zero? Não dá. E como corolário desta proposição, eu tenho o seguinte, usando isso aqui e usando o produto, e o fato de que o quociente de f sobre g é f vezes o inverso multiplicativo da g, você tem o seguinte, sejam fg funções, P um ponto de acumulação da intersecção dos domínios e L e M, dois números reais. Se L é o limite de f de x com x tendendo a P, vírgula, M é o limite, e são as hipóteses, viu? De g de x com x tendendo a P, e o M é diferente de zero, vírgula, eu esqueço a vírgula antes do então, a conclusão a que eu chego é que o P é ponto de acumulação do domínio das duas, do domínio do quociente das duas, ou seja, eu vou poder me aproximar de P dentro do domínio da função quociente, e o L sobre M vai ser o limite com x tendendo a P da função f sobre g aplicada em x. Ou seja, o que é que diz essa proposição? O limite do quociente é o quociente dos limites. Tá certo? Então, pessoal, não tem negócio, não tem não, tá? Você pega aqui, ó, já calcula direto, ó. Limite
Daí, você tem o seguinte. Quem é o limite com x tendendo a 2 de x2 mais 2x mais 1 sobre x3 menos 3x? Quem é? Ó, qual é o limite do numerador? Limite de uma função polinomial. Você já sabe, é o valor da função polinomial no ponto. Quem é o limite? Dá 2 ao quadrado. Dá quanto? Dá 9 sobre quanto? Quando o x tende a 2, qual é o limite do numerador? 2 ao quadrado, 4, dá 9, e aqui dá quanto? 2, dá 9,5. Pronto. Isso por quê? Porque o limite do denominador é diferente de zero. De fato, o geral é o seguinte. Se f e g são consequências disso aí, e dali, das funções polinomiais, se f e g são funções polinomiais, tem acento aqui não, se f e g são funções polinomiais, e g de p é diferente de zero, porque se g de p é diferente de zero, olha, quem é g de p? É o limite de g de x com x tendendo a p, porque é uma função polinomial. Então, se isso acontece, vírgula, então, quem é o limite com x tendendo a p de f sobre g aplicado em x? Isto é, quem é o limite com x tendendo a p de f de x dividido por g de x? Quem é? É f de p sobre g de p. Isto é a função f sobre g aplicada em p. Relembre as operações com funções. Mas precisa o g de p ser diferente de zero. Moral da história. O limite de uma função racional num ponto é o valor da função racional nesse ponto. Agora, essa conclusão aqui de que se o L é diferente de zero e P é ponto de acumulação do domínio de F, o P também é ponto de acumulação do domínio do inverso multiplicativo, isso é consequência de um teorema, que é o teorema do limite positivo, que é uma coisa que a gente usa direto no cálculo, que é o seguinte, ó, bem facinho de demonstrar, esse eu vou demonstrar porque eu uso direto, tá? Eu uso direto esse resultado aqui. Proposição. Então, propriedade operatória acabou, só tem mais uma, que é da composição. Mas isso fica para depois, tá? Não vou demonstrar agora não. Proposição. Sejam f uma função, p um ponto de acumulação do domínio de f e L um número real. Se L é positivo, e L é o limite com x tendendo a p de f de x, então existe um delta maior do que zero, tal que o valor f de x é maior do que L sobre 2 e é menor do que 3L sobre 2, qualquer que seja x, nesse conjunto, no domínio de F, intersecção com essa vizinhança aberta, P menos delta, P, união, P mais delta. Concentre-se aqui. Quem é isso aqui? Quem é o intervalo? Quem é o intervalo P mais delta até P, tudo aberto, união com o intervalo P mais delta?
é uma vizinhança aberta e estrita de P, com centro em P e raio delta. Então, se isso aqui é verdade, para todo x nessa vizinhança e no domínio de F, vale essa desigualdade. Ou seja, o valor f de x é maior do que L sobre 2. Isto é, conclusão daqui, em uma vizinhança estrita de P dentro do domínio da função, a função é positiva. Ela é estritamente positiva. Ela é maior do que metade do limite, se o limite for positivo. E a prova disso é tão simples que eu vou dar. Tá, ó. Prova. Primeira coisa, a hipótese é que o L é maior do que zero. Como o L é maior do que zero, o número L sobre 2 é positivo, não é? L sobre 2 é positivo. Como L sobre 2 é positivo, eu vou considerar o L sobre 2 como sendo um épsilon. Então, para esse épsilon igual a L sobre 2, como L é o limite de f de x com x tendendo a P, essa é a hipótese. Então, qual é a conclusão? Admitindo essa hipótese aqui, que o L é o limite de f de x com x tendendo a P, e eu já estou usando a hipótese, que o L é positivo. Se o L é positivo, L sobre 2 é positivo. Então, a conclusão é o seguinte, que existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio de F e x menos P menor do que delta maior do que zero implica o valor f de x menos L em módulo menor do que F sobre 2. Não é para todo épsilon existe um delta tal que essa implicação é verdadeira? Em particular, para esse épsilon aqui, que é positivo, existe um delta tal que essa implicação é verdadeira. Mas se isso é verdadeiro, então menos L sobre 2 é menor que f de x menos L, que é menor do que L sobre 2. E aí, se isso aqui é verdade, o que é que eu faço? Somo o número L a todos os termos. A desigualdade permanece, mas eu vou ficar com L sobre 2 menor que f de x menor que 3L sobre 2. E acabou. Sabe por quê? Porque o que é que está dizendo essa implicação? Está dizendo o seguinte, se x está no domínio da f, ou seja, está dizendo o seguinte, existe um delta maior do que zero, de modo que, se o x está no domínio da f, está aqui, cadê? E o x está nesse conjunto, porque o que significa a distância de x a p ser menor do que delta? É que x está no intervalo p menos delta, p mais delta. E o fato de x ser maior do que zero, o x não é p, então o x está aqui. E isso aqui é verdade. Ou seja, essa proposição ela diz que se uma função tem limite positivo, numa vizinhança do ponto dentro do domínio da função, a função é estritamente positiva. Existe uma vizinhança onde ela é positiva. Graficamente você vê isso, ó, porque vamos ver em termos gráficos. Olha o gráfico da função. Está aqui o x, está aqui o y. Suponha que o p esteja bem aqui. E suponha que está aqui o L, positivo. Então você tem esse ponto. Não sei se esse ponto aqui está no gráfico da função, porque o p, nem o p precisa estar no domínio da função. Mas o que significa o limite de f de x com x tendendo a PCL? Significa que os pontos do gráfico vão para cá, ó.
Porque para todo x, essa altura é o f de x. Se com x tendendo a P, o f de x tem limite P, os pontos do gráfico devem vir para cá. Então a função pode até ser negativa por aqui. Mas como o limite da função é o P, em algum momento ela vai ter que subir. E quando ela sobe por um lado e pelo outro, significa o quê? Que numa vizinhança estrita do ponto, esses teoremas eles não são assim adivinhados não. É a intuição, isso aqui é a intuição, ó. Está aqui o P, está aqui o L. Limite de f de x tende a P, então o gráfico tem que vir para cá. Se o gráfico tem que vir para cá, nessa vizinhança aqui, a função é o quê? Positiva. Se uma implicação é verdadeira, a sua contrapositiva também é verdadeira. Ou seja, qual é a consequência disso aqui como corolário? Olhando para o positivo. O corolário diz o seguinte: se L é maior do que zero, e L é o limite de f de x com x tendendo a P, então numa vizinhança do ponto a função é estritamente positiva. Portanto, se a função é menor que ou igual a zero numa vizinhança estrita do ponto, e L é o limite, o L não pode ser positivo. Então o limite tem que ser menor que ou igual a zero. Você está entendendo o argumento? Ó, o que é que essa proposição diz? Se L é positivo e L é o limite da função no ponto, então numa vizinhança estrita do ponto, dentro do domínio da função, a função é toda positiva. Portanto, se a função numa vizinhança do ponto é menor que ou igual a zero, o limite não pode ser positivo. Porque senão ela tem que subir. Então, se nessa vizinhança ela é toda menor que ou igual a zero, o limite também é menor que ou igual a zero. Porque o limite sendo positivo, ela vai ter que subir. Aí numa vizinhança ela vai ter que ser positiva. Mas a hipótese é que ela não é positiva numa vizinhança do ponto. Esse teorema é conhecido como teorema do limite positivo. É ele que garante isso aqui. Porque se L é diferente de zero e L é limite de f de x com x tendendo a P, tá certo? Então você tem duas hipóteses. Ou L é positivo, aí se o L é positivo, numa vizinhança do ponto ela é positiva, e tem a versão aqui quando L é negativo, que é o análogo. Se o L é negativo e L é limite da função, significa que numa vizinhança do ponto a função é o quê? Negativo. E por hoje tá bom que eu já falei demais. Tá? Agora vão estudar, hein? Vão estudar.